Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Essa semaninha a gente vai fazer uns estudos relativos à revisão de todas as matérias que a gente estudou nesse período aí do distanciamento, vamos dizer assim, né, desse ensino à distância. No nosso vídeo de hoje, a gente vai voltar na matéria do crescente fértil. Então nós vamos falar um pouquinho mais, com mais detalhes, sobre algumas características das duas principais sociedades que vão surgir naquela região, né? Esse capítulo, inclusive, talvez tenha sido que tenha tido mais dúvidas, que pelo menos foi o que me mandaram, né? Então hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Quem tiver dúvida ainda pode mandar, que eu posso responder depois também. Mas presta bastante atenção nesse vídeo, que hoje nós vamos fazer um comentário maior sobre essas duas civilizações aí, e eu acho que pode ficar um pouco mais claro. E eu vou fazendo isso, eu vou acompanhando com o livro didático de vocês aí. Então se vocês quiserem também com o livro didático, eu vou vendo os temas e vou comentando com vocês, beleza? Bom, para começar então a gente falar sobre crescente fértil, né, gente? A gente tem que delimitar o seguinte: o crescente fértil é uma região situada ali entre a África e a Ásia, e a gente vai ter ali o surgimento de várias sociedades. Só que nós vamos falar de duas específicas ali, né? A gente vai falar sobre o Egito e nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Lembrando que existem diferenças entre elas. A principal, a primeira delas, é que o Egito vai ficar unificado durante muito tempo. Ou seja, o Egito vai ser uma coisa só, como se fosse um país só, né? Uma coisa única. Já a Mesopotâmia não. Na Mesopotâmia a gente vai ter diversas cidades-estados, assim como aconteceu na Grécia, que a gente já estudou também, né? Ou seja, cada cidade-estado vai se organizar de acordo com a sua política, de acordo com a sua religiosidade, de acordo com a sua forma de gerir os impostos, enfim, né? Elas têm algumas características em comum, mas elas têm essa autonomia, esse poder para decidir cada um o que vai fazer, né? Então elas têm coisas em comum, por exemplo, a questão da religiosidade, todas elas são politeístas, mas dentro de religiosidade, cada um vai seguir um Deus como Deus protetor, por exemplo, né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso tudo aí, tá? Na página inicial do capítulo de vocês tem duas imagens muito legais sobre o Egito e a Mesopotâmia. Aqui a gente tem as três pirâmides mais famosas do mundo, né, que são as pirâmides do Egito, e a gente tem também do lado de cá o Código de Hammurabi, né, sendo demonstrado aí, então como o mais famoso código de leis da antiguidade, né. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Para falar sobre essas duas civilizações, a gente tem que entender exatamente esse termo. O que é uma civilização? A gente já falou sobre isso, mas é importante vocês terem esse conceito na cabeça. Gente, civilização é quando a gente vai ter, então, uma sociedade organizada. Então, a gente vai ter pessoas que vão conviver num determinado espaço e elas vão ter características em comum. Características sociais, culturais, religiosas, de língua, de vestuário, enfim. Elas têm que ter algumas características em comum, né? Por isso que elas vão formar uma civilização. E a Mesopotâmia vai ser desse jeito e o Egito também. Então, elas vão ser civilizações porque elas têm esses fatores que vão ligar as pessoas que convivem naquele espaço. Lembrando que os capítulos anteriores a esse capítulo 3, a gente viu aí os primeiros grupos humanos, aqueles ainda eram nômades. Aqui nesse capítulo a gente está falando já de formações de cidades, né, de civilizações, ou seja, níveis bem mais complexos e que precisam, sem dúvida nenhuma também, de especialização do trabalho. Para você ter uma sociedade, uma civilização, você precisa ter pessoas especializadas em determinado tipo de trabalho. Então eu não posso ter todo mundo lá no Egito Antigo participando somente da agricultura. Não, a gente tem que ter pessoas participando da agricultura, a gente tem pessoas responsáveis, por exemplo, para fazer os móveis, a gente tem que ter responsáveis aí pela escrita, os escribas, a gente vai ter as pessoas responsáveis pelos templos religiosos, os sacerdotes, os responsáveis pela parte militar, né, os soldados, enfim. Numa civilização é necessário a especialização de trabalho. Cada um ter a sua função dentro daquela sociedade, beleza? E aí, para a gente falar sobre crescente fértil, só lembrar um pouquinho então por que ela vai ter esse nome de crescente fértil. É exatamente porque se a gente juntar essa região do Egito à Mesopotâmia, forma uma lua crescente, melhor dizendo, né? E é uma região que vai ser extremamente fértil. E por que ela vai ser fértil, gente? Espero que já esteja bem claro para vocês, né? Porque essas duas regiões vão ter rios extremamente importantes para o desenvolvimento dessas civilizações. No Egito, a gente vai ter o rio Nilo, enquanto na Mesopotâmia, a gente vai ter o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, ou seja, são civilizações que estão muito ligadas à questão da água, à questão de um rio perene e que dê condições para a sociedade se desenvolver, né? Mesmo assim, ainda existem diferenças entre elas. Por exemplo, o rio Nilo propicia cheias de maneira constante.
eles sabiam qual período do ano que o Nilo ele vai ter o seu período de cheia, de baixa, qual que é o ideal para plantar, e era uma coisa constante, todo ano ela vai ser daquele jeito. Na Mesopotâmia não é exatamente assim, mas também vai ter cheias e eles também vão se aproveitar disso para poder desenvolver sua sociedade. Como que eles vão fazer isso? Além da questão de plantar ao redor, próximo aos rios, depois do período da enchente, eles vão desenvolver esses fortes esquemas para poder conter essa água, por exemplo, vão montar açudes, vão montar esquemas de irrigação. Então são sociedades que estão se aproveitando bastante da água. Ou seja, a água é fundamental para o funcionamento dessas sociedades aí, né? Do crescente fértil, então. Beleza? Então nós temos esses 3 rios aí como rios fundamentais para desenvolvimento em diversas áreas. Por exemplo, consumo de água, irrigação, consumo de peixe, navegação, comércio, tudo isso então vai ser extremamente importante nessas 2 regiões aí, beleza? Lembrando que tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a gente vai ter o desenvolvimento aí da agricultura, de grãos principalmente, né? A gente vai ter tâmaras, a gente vai ter outros tipos de grãos também sendo plantados, criação de animais, né? Então essa região ela vai ser muito caracterizada por isso aí também, beleza? Essas 2 regiões vão estabelecer também calendários, o que é bem interessante a gente pensar, né? Não são calendários iguais, nem iguais aos nossos, mas são calendários já também pensados utilizando fenômenos da natureza, né? Um vai utilizar o calendário pensando nas fases da Lua, então vai ser um calendário diferente do nosso. O outro vai ser um calendário solar, né? Pensando nessa questão aí das estações, da volta da Terra, né? No Sol, enfim, tudo isso aí vai ser muito bem pensado nessas 2 civilizações aí que vão desenvolver diversos aspectos, inclusive da ciência também, né? Dentro da sociedade dessas 2 civilizações, a gente vai ter algumas diferenças importantes, né? Primeira delas, no Egito, quem vai comandar vai ser o faraó, que é o título como se fosse o rei do Egito, vamos dizer assim, né? Ele e sua família estão no topo, então, dessa sociedade, enquanto na Mesopotâmia a gente vai ter o rei, né? Chamado de Patese, naquela região ali. E a gente vai tendo níveis sociais nessas sociedades aí, né? Com cargos distintos e com cargos cada vez mais bem, não só bem remunerados, mas bem lembrados, bem respeitados nessa sociedade, né? No Egito, por exemplo, a gente vai ter então os sacerdotes, ainda com uma característica importante, sendo bem respeitado, os escribas, os militares, os funcionários do governo de uma maneira geral, são funcionários bem conceituados, né? Que a sociedade respeita mais, tem bons cargos, não faz o trabalho pesado, vamos dizer assim. Enquanto, por outro lado, os camponeses e os escravizados são um trabalho pesadíssimo, né? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre as pirâmides do Egito hoje, por exemplo. Olha só, as pirâmides são obras monumentais. Todo mundo conhece as pirâmides do Egito. Estima-se que para construir as pirâmides tenham sido necessários pelo menos uns 80 mil trabalhadores. É coisa demais, durante um período de 20 anos, para construir aquela maior das 3 pirâmides, né? É uma coisa absurda. Mas como é que é? Todo mundo trabalhava o tempo todo naquele período? Não. Né? Muitas vezes a gente vai ter os trabalhadores fixos que vão trabalhar na construção das pirâmides, mas nós vamos ter também trabalhadores itinerantes. Por exemplo, no momento que o rio Nilo transbordou, está cheio, não tem como plantar, não tem como colher, esses trabalhadores que são responsáveis pela agricultura também vão ajudar nessas obras públicas. Então os camponeses não têm uma vida muito fácil no Egito também não. Obviamente os escravos menos, né? Mas os camponeses também não têm uma situação muito fácil. E na Mesopotâmia a gente vai ter também uma característica importante nessas cidades-estados, a gente vai ter o rei, a nobreza, junto com os escribas também, militares, sacerdotes, comerciantes, e na base da pirâmide também a gente vai ter os camponeses e os escravizados. Então existem algumas diferenças entre essas sociedades, e eu acho que é mais legal a gente destacar de novo, vi um comentário hoje bem legal no YouTube aí, inclusive, né, sobre como as mulheres são tratadas nas sociedades. A gente está vendo que na antiguidade as mulheres infelizmente não tinham seu espaço respeitado, não tinham participação política, não tinham participação governamental de uma maneira geral, né? Mas ainda assim existiam algumas diferenças. No Egito, as mulheres elas podiam assumir papéis de mais importância, preponderantes, né? Tanto a gente vai chegar a ter faraós mulheres. As mulheres elas têm então uma possibilidade de ascensão social, de comandar essa sociedade egípcia que na Mesopotâmia não acontecia. Somente homens governavam, somente homens participavam da política, dentre outras questões. Beleza? Dentro da Mesopotâmia, a gente vai ter alguns povos que vão estabelecer domínio da região ali. Nós vamos ter, por exemplo, os assírios, os caldeus, acadianos, né? Os babilônios,
os amoritas, enfim, nós vamos ter ali então o desenvolvimento dessas sociedades coordenadas por esses povos. E a gente vai ter construções belíssimas, contribuições importantes para a sociedade até hoje. Por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia, que são considerados uma das maravilhas do mundo antigo. Então são sociedades complexas também, né, que estão se desenvolvendo nessa região aí de forma autônoma, mas que vão trazer importância para a gente aí nesse período, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da cultura geral, da religião desses povos, né? Tanto mesopotâmicos quanto egípcios eram politeístas. Também já é um conceito que tem que estar claro na mente de vocês. Poli, vários, tel vem de Deus. Então, politeístas são os povos, pessoas que acreditam em vários deuses. E isso acontecia tanto com egípcios quanto com mesopotâmicos, né? Eles vão ter vários deuses, muitas vezes ligados a questões da natureza, o sol, a lua, os rios, as enchentes. Tudo isso, então, geralmente vai ser representado por uma divindade importante daquela localidade. Existem diferenças importantes, além do nome desses deuses em cada região. Na Mesopotâmia, nós vamos ter deuses com formatos humanos, né? Enquanto na região do Egito, muitos deuses vão ser a mistura de humanos com animais, né? São os famosos deuses antropozoomórficos, né? Então nós temos essa diferença importante também entre a cultura desses povos aí. E aqui eu quero estar com vocês algo que a gente não tinha comentado com mais detalhe quando a gente estava comentando sobre esses capítulos aí, que é algo extremamente importante para a sociedade egípcia, que é a mumificação, né? A mumificação eles faziam para preservar o corpo das pessoas quando elas morriam. Os egípcios acreditavam que depois da morte eles passavam por um julgamento com deuses. Nesse julgamento, o que acontecia? O deus pegava o coração da pessoa que morreu e colocava numa balança, aquelas balanças antigas que tem dois lados, sabe? Colocava numa balança então ali. Nessa balança eles colocavam de um lado o coração, do outro uma pena, a pena da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, essa pessoa ela ganhava então o direito de retornar para o corpo dela e viver ali a vida eterna de uma maneira feliz. Isso não quer dizer que elas voltavam à vida não, tá, gente? Eles acreditavam que eles iam viver após a vida, a morte, no corpo delas, uma vida que para eles seria uma vida positiva, né? Agora, se o coração fosse mais pesado que a pena, aí eles estariam condenados a passar o resto dos dias aí em um local bem ruim, vamos dizer assim, tá? Então a mumificação é algo extremamente importante para os egípcios e que vai ser muito legal para a contribuição e conhecimento da medicina, por exemplo, né? Porque eles tiravam parte dos corpos humanos ali para poder fazer a mumificação e a partir disso eles começaram a estudar e conhecer muito o corpo humano, algo que até então não era feito, né? Então eles começaram a entender melhor o funcionamento do corpo humano. Isso ajudou, por exemplo, na cura, na prevenção de algumas doenças. Então esse processo de mumificação ele foi importante não só para a questão pós-morte, né? Mas também nessa questão aí do conhecimento do corpo humano pelos egípcios. Tranquilo? Temos vários deuses, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, mas eu acho que é importante a gente dizer isso, né? São sociedades politeístas. Cada cidade-estado na Mesopotâmia pode ter um deus principal, tá? No Egito já é uma coisa mais unificada, então é geral. O faraó ele vai comandar uma coisa só, todo um império, vamos dizer assim, enquanto na Mesopotâmia as cidades elas são mais individuais, a questão do poder. Tranquilo? Beleza. Falamos bastante sobre o Código de Hammurabi, né? O famoso código que está ali escrito também, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que determinava que a punição de um criminoso teria que ter uma ligação direta com o crime que ele exerceu, né? Então, muitas vezes, se ele matou uma pessoa, a punição seria a morte dele. Um construtor construiu uma casa que desabou, a punição dele seria a morte desse construtor. Enfim, a punição está muito ligada com o tipo de crime que ele vai cometer, né? Diferente da nossa sociedade. A gente tem penas diferentes hoje em dia, só que nenhuma pena, ela, por exemplo, no Brasil, ela leva a pena de morte, culpa a pessoa e leva essa pessoa à morte por determinado crime que ela cometeu, né? Mas o Código de Hammurabi ele é interessantíssimo, porque no primeiro código de leis escritas que a gente vai ter conhecimento na região aí da Mesopotâmia e que vai pautar a vida dessas pessoas aí nessa região, tá? Outro ponto importante para a gente ressaltar em relação a essas duas sociedades é a questão do desenvolvimento da escrita, né? Nós discutimos bastante quando a gente estava lá no início do ano, quando a gente estava na escola ainda, a gente estava falando sobre os povos da pré-história. São aqueles povos exatamente que vão viver antes do desenvolvimento da escrita. Ou seja, no Egito e na Mesopotâmia a gente já tem, além dessa civilização, dessa construção das cidades,
do Estado, né? A gente tem também uma forma de registrar o que essas pessoas estão fazendo, que é a escrita. E elas vão ser diferentes entre elas. Na Mesopotâmia, a gente vai ter a chamada escrita cuneiforme, né? Que é aquela que eles fazem em argila, com um formatinho de cunha, e eles vão escrevendo os pontos importantes. E a gente vai ter também a escrita no Egito, que é a famosa escrita hieróglifica, né? Que é aquela escrita com sinais e símbolos, e que chegou a ser decifrada também, ainda bem, a gente conhece um pouquinho sobre o que os egípcios escreveram naquele período. Poucos séculos, né, foram decifrados esses escritos aí, e a gente conseguiu entender um pouquinho melhor também o funcionamento dessas sociedades, né? No Egito, então, eles utilizavam principalmente o papiro, que é uma planta que nasce próximo ao rio Nilo ali, né? Enquanto na Mesopotâmia eles escreviam, então, na argila. Beleza, gente? Então, essas duas formas de escrita extremamente importantes aí, que vão ser utilizadas para controle de impostos, para controle de armazenamento de grãos, por exemplo, para saber quanto está faltando, se está sobrando, se consegue segurar para o próximo ano, período de seca, por exemplo. Então a escrita ela é fundamental para esses registros aí, além de fazer censo, contar a população, contar quanto dinheiro, por exemplo, o faraó tem no Egito para poder fazer essas obras públicas, dentre outros fatores importantes, tá? Agora eu queria comentar com vocês exercício que eu não pedi para vocês fazerem na época, nós vamos fazer juntos aqui agora, da página 40 e da 41 do livro didático de vocês. O da página 40 eu acho um exercício muito legal, né? Alguns alunos até chegaram a fazer aí e me mandaram no Positivo On, mas eu vou comentar um pouquinho melhor aqui que a gente não tinha comentado, tá? Ó, página 40. A escrita criada pelos egípcios era bastante diferente da escrita cuneiforme. Observe. E eles mostram pra gente aqui, então, um quadro, né, com os símbolos dessa escrita hieróglifica, né, que é utilizado no Egito. Essa imagem apresenta uma série de hieróglifos, os desenhos que formavam a escrita egípcia. Nesse mesmo quadro, também estão as letras correspondentes ao nosso alfabeto. Usando esse código, decifre as frases da imagem a seguir com a ajuda dos colegas. E aí a primeira frase, gente, é a seguinte, só cuidado que tem alguns símbolozinhos que são iguais para letras diferentes. Por exemplo, a letra F e a letra V têm o mesmo símbolo. Repare aí para vocês verem. Tanto que teve gente que escreveu assim, ó. A resposta é, o faraó é o governante supremo. Teve gente que escreveu assim, o varaó é o governante supremo. Cuidado então, né? Só fiquem atentos aí para vocês adequarem a necessidade, tá? Algumas vezes tem esses símbolos iguais. A B é uma outra frasezinha aí que está escrito o seguinte. As pirâmides foram os túmulos dos faraós. E é legal a gente dizer isso também. As pirâmides elas eram construídas, aquelas coisas maravilhosas, daquele tamanho gigantesco, né? Algumas com mais de 130 metros de altura, exatamente para servir como morada dos faraós após a morte, né? Então essas pirâmides elas foram construídas nesse intuito de preservar o corpo do faraó para que ele pudesse viver após a morte, né? Naquele local ali, com tudo que ele pudesse e servisse para ele, né? Por isso eles eram enterrados com escravos, com objetos importantes do cotidiano deles, dentre outras questões importantes, beleza? E o exercício 6 da página 41, acompanha comigo, ó. Leia o texto a seguir sobre o Egito Antigo. Tal como os habitantes da Mesopotâmia, os egípcios fizeram progressos práticos nas ciências. Demonstraram excelente capacidade de engenharia nas construções. Na área da medicina, os médicos egípcios foram mais eficientes que seus colegas da Mesopotâmia. Identificaram as enfermidades, reconheceram que a falta de higiene estimula o contágio, tinham algum conhecimento de anatomia e realizavam operações, circuncisão e remoção de abscessos dentários. Assinale a alternativa que apresenta a causa do desenvolvimento da medicina entre os egípcios. A. O poder do faraó? Não, a medicina não está ligada com o poder do faraó, não. B. A crença de que os deuses provocavam as enfermidades? Não. A gente viu que quanto mais eles conheciam os corpos humanos, eles viam que tem fatores naturais. Questão, por exemplo, aí da higiene, né? Dentre outras questões. C. Os rituais de embalsamento? Isso, né? Enquanto eles estão embalsamando, então, a múmia para poder esses corpos viverem para a eternidade, eles vão desenvolvendo um conhecimento cada vez maior, então, sobre o corpo humano e a questão da medicina, né? E D. A riqueza que predominou no Egito Antigo também está errada. Então, a resposta é a letra C de casa, tá? Meninos, essa foi a nossa aula de revisão sobre Egito e Mesopotâmia, né? Região do Crescente Fértil. Espero que tenha ajudado vocês ainda mais. Quem tinha alguma dúvida em relação a isso, tá? Continua aberto a questionamentos, qualquer problema, escreve para mim no Positivo On, no YouTube, meu e-mail também, vocês já sabem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bem? Até a nossa próxima aula.